Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco, que anunciou oficialmente a chegada de Robert Renan nessa segunda-feira e bateu o martelo sobre Matheus França. Importante contar que a negociação com o ex-rubro-negro quase melou na sexta-feira. Tudo porque o Estoril e o Braga entraram na disputa também querendo o Matheus França por empréstimo. E se dependesse do Crystal Palace, o negócio seria fechado com um dos clubes portugueses. O Matheus França bateu na tecla de que preferiria voltar ao Brasil para jogar no Vasco. E assim foi feito, empréstimo de uma temporada até junho do ano que vem. Com o Vasco bancando 70% dos salários, o restante fica sob responsabilidade da equipe inglesa. Matheus França, que com a camisa do Crystal Palace ganhava R$1.300.000 por mês. Dois reforços interessantes que ajudam a melhorar o nível competitivo do Vasco. Cruz Maltino, que já teve nos minutos finais da partida contra o Corinthians, Andrés Gomes. O atacante colombiano contratado junto a um clube francês, ele também era alvo do Corinthians. Leonardo Oliveira da Silva saiu que o Vasco fez proposta de $5 milhões pelo Natan. Natan Silva, ex-jogador do Galo, é de fato alvo do Vasco. O Vasco tem tratativas com o Pumas no México, só que a informação que eu tinha é de que as cifras eram um pouco menores, de que o negócio poderia ser fechado em $3,5 milhões. E eu acho uma maluquice gastar tudo isso por ele. Preciso contar também que Paulinho, lateral direito do Vasco, que foi alvo do Atlético na semana passada, pediu para ser negociado pelo Cruz Maltino. A gota d'água para o Paulinho foi quando, durante a semana de treinos passada, Fernando Diniz chegou a escalar um lateral esquerdo improvisado na direita. E aí o Paulinho pediu encarecidamente que seja negociado. Ele gostaria de se mudar para o Atlético Mineiro. Hora de falar sobre Fernando Diniz. Muitos protestos e as redes sociais de vascaínos exigindo a demissão do treinador. E olha como o futebol é louco. Alguns dias atrás, depois da vitória do Vasco por 6-0 contra o Santos, Fernando Diniz estava sendo cantado em prosa e verso. É que depois desse jogo já são 2 derrotas para o Juventude em Caxias do Sul e nesse domingo para o Corinthians 3-2 em pleno São Januário. E os números do Vasco sob o comando de Fernando Diniz em São Januário são bem ruins. O Vasco não ganha em São Januário desde 17 de maio. Foram 2 pontos conquistados em 12. Só para completar, o Vasco hoje é o 16º colocado com 19 pontos conquistados à frente do Vitória apenas nos critérios de desempate. Quero contar ainda que Natan Silva, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, é alvo do Vasco. O Vasco apresentou uma proposta de compra para o Pumas e espera a resposta para as próximas horas. Atleta que hoje tem 28 anos de idade. Já havia contado para vocês, a ideia de contratar Joaquim do Tigre está completamente descartada. O time mexicano pede $8 milhões e o fato dele ter passado por uma dificuldade, ele sofreu uma concussão em jogo no sábado, tornou o negócio ainda mais impossível. A saideira em relação ao Cruz Maltino depois da entrevista, depois do jogo, na entrevista coletiva em São Januário, Fernando Diniz admitiu que pediu os zagueiros e entre os indicados Robert Renan e Nino. A saideira de vez do Vasco. O Cruz Maltino só espera a documentação enviada pelo Crystal Palace para dar a contratação de Matheus França por empréstimo de uma temporada como confirmada. Então, mas o Diniz, as pessoas falam assim, o problema não é o técnico. Quantos técnicos já passaram pelo Vasco? Vamos lá. O problema também é o técnico. Ontem, vamos pegar o jogo de ontem. Começou com o Verratti no banco. Acho que era a melhor formação realmente. Foi o quarteto que jogou contra o Santos. O time não rendeu. Vem o segundo tempo, você troca. Tira o Nuno, que não estava bem, e botava o Verratti. Simples. Só que no final do primeiro tempo, o Tietê teve uma lesão muscular. Ele sai. Tietê e Jair são volantes. Os caras que marcam e saem pro jogo. Quem ele bota no lugar do Tietê? Eu vi. O Nuno. Verratti. Não, botou o Verratti. Não, botou o Verratti. Ele recuou o Nuno. Aí recuou o Nuno. Ou seja, ele mexe em 2 posições. E detalhe, que ele tinha no banco um menino chamado Cauã Barros, que o Vasco tinha emprestado ao América Mineiro. Ele se destacou na Série B. O Cruzeiro queria comprar e o Vasco negou 2 propostas. Falou, não, volta. Volta porque você vai ser útil aqui. Cara, ele foi botar o Cauã Barros depois, no segundo tempo. Por que não colocar? Sai o Tietê, entra o Cauã, continua a marcação ali, tentar reforçar a marcação, porque o Corinthians estava descendo pra cacete por ali, por dentro principalmente, como foi o gol, ninguém acompanhou o Michael,
né? O cruzamento com uma distância de 2 quilômetros e o Maicon livre no meio da área. E o Verratti entrar na frente no lugar do Nuno. Não, e foi bizarro aquele gol, porque ele, cara, o jogador do Corinthians viu que a zaga do Vasco foi inteira, ele só esperou, ele ficou parado assim, ó, ele deu aqui, ó. O cara deu um gol, assim, caraca, que isso, cara. Então, assim, essas invenções do Diniz é que incomoda. Ele botou o GB durante o segundo tempo, não sei se você viu o jogo inteiro, que é aquele centroavante mais trombador lá da frente, para jogar de meia. Cara, assim, não, desculpa, ele não vai inventar o futebol. O Vasco precisa ganhar de 1-0. Ei, faltam 18 jogos para acabar o campeonato para o É isso que eu Vasco. ia falar. É isso que eu ia falar. Para o Vasco. Ele precisa ter 8 vitórias nos 18 jogos e 2 empates para fazer 26 pontos. Como que o torcedor vai acreditar se em 20, que é até agora, fez apenas 5 vitórias? Mas tá desempenhando bem, tá jogando bem. Porra, mas não vence. Eu vi Não um tempão, adianta. o Vasco tá sem vencer um tempão, São Januário, né? Não ganha desde maio. Pô, Cara, o terceiro gol do Gustavo Henrique, o Piton. Gustavo Henrique ficou assim. O cabelo média de altura se abaixou. O meu filho faria um gol na frente do Piton. Cara, então aí, duas coisas importantes. O Botafogo foi com o time misto contra o Juventude? Meio a meio. Foi misto no início, depois foi colocando os caras aos poucos. A zaga era titular, os laterais jogaram titular, depois saíram, ele foi trocando. Então, a minha teoria está se tornando concreta. Qual é a sua teoria? Teorias que explicam o universo. Quando o Botafogo foi eliminado em Libertadores, ele é 100% para a Copa do Brasil. A partir do momento que ele começa a poupar no Brasileirão, porque tem jogo contra o Vasco primeira semana na Copa do Brasil, é porque o foco é a Copa do Brasil. Sim. Até os torcedores estão cobrando isso. Eu vi um cara muito engraçado, o cara botou assim, ó, agora a Copa do Brasil é obrigação pro Botafogo. Aí o flamenguista, né, botou assim, como é que é obrigação, sendo que o Botafogo nunca ganhou uma Copa do Brasil, pô? Como se fosse uma coisa... É bizarro. Mas enfim, o fato é, o Botafogo agora vai focar na Copa do Brasil. Cara, sem sacanagem, Fábio, sem zoeira. O Vasco tem que focar no Brasileirão, porque a chance de ser rebaixado é grande, tá? É grande. Mas assim... Talvez não seja rebaixado porque tem times muito piores. Não dá pra contar com isso não, porque já aconteceu de ano que o Vasco tinha time pior e o Vasco foi junto com os times piores também. Botafogo ontem salvou o Vasco, né? E curiosamente é o Botafogo que a gente pega na próxima quarta-feira em São Januário. Botafogo que não vencia o time do Juventude. Até eu anotei isso aqui. Eu acho que tem desde 2006, se eu não estou equivocado. Isso, o Vasco foi o último a vencer lá em Caxias do Sul em 2009 e o Botafogo já não vencia desde 96. Caramba, desde 96. Mas foi lá e venceu por 3-1. E graças ao Botafogo, o Vasco não dormiu na zona de rebaixamento ou entrou na zona de rebaixamento. Hoje tem o Vitória com o Flamengo. Dificilmente o Flamengo vai deixar de vencer esse jogo. Se empatar, já deu ruim pra gente. A gente entra na zona de rebaixamento. Por culpa nossa. Total culpa nossa. E aí, pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco. Tamo junto, galera.